É isso, Luana. A gente tem visto, né, festas acontecendo no interior do estado, operações da polícia, dos fiscais da prefeitura. Na capital também nós falamos há pouco sobre essas operações. Hora de conversar então com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, para falar sobre números. A gente sempre atualiza, a semana começa. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. A gente fala de taxa de ocupação, crescimento dos casos de coronavírus. Eu quero que o senhor comece falando para a gente sobre esse fim de semana, esses dias. Nós seguimos aí em crescimento ainda, secretário? Muito bom dia a todos. Nós mantemos uma taxa de crescimento em torno de 2% em média para todo o estado da Bahia. A taxa em Salvador ela é menor, ela é em torno de 1%. Mas temos regiões, como você acabou de citar aí, Luiz Eduardo Magalhães, mas Barreiras, todo o oeste que inicialmente foi poupado, hoje apresenta taxas de crescimento acima da média do estado da Bahia. Barreiras cresce aí a 4%, Luiz Eduardo também. Isso ainda não se refletiu negativamente sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nós aumentamos a oferta de leitos de UTI no nosso hospital, a prefeitura fez a contratação de um hospital privado, nós estamos lá com em torno de 65% de taxa de ocupação no oeste. Outras regiões, como a metropolitana de Salvador, nos preocupa, principalmente com o que nós vimos nesse final de semana de festas, na Praia do Forte, em condomínios particulares, restaurantes voltando a abrir, muita gente circulando. Isso é motivo de preocupação. Pois bem, secretário, então, só trazendo aqui, 74% no geral é a taxa de ocupação dos leitos de UTI em nossa Bahia. Embora, como o senhor já bem colocou, haja aí uma diferença de uma região para outra, mas a preocupação ela se mantém especialmente em algumas áreas, é o caso do Oeste Baiano. Eu queria repercutir com o senhor, inclusive, o que nós acabamos de mostrar aqui, né? Estas festas que seguem acontecendo, estas aglomerações, quando há decretos tanto da Prefeitura de Salvador quanto do Estado, no que diz respeito ao uso das máscaras, a gente percebe um descumprimento dessas medidas. No ponto em que nós estamos, né? No estágio da pandemia, como é que o senhor avalia ainda essas situações que se repetem? Olha, isso é um motivo de muita preocupação. Nós tomamos a decisão muito bem pensada, discutida, mas foi uma decisão arriscada de abrir num momento em que ainda está havendo um processo de crescimento da epidemia em todo o estado. Nós estamos apostando na colaboração da população e dos empresários e nós estamos apostando na nossa capacidade de ainda ofertar alguma quantidade adicional de leitos de UTI, não só em Salvador, mas também no interior do estado. Mas quando a gente vê o que aconteceu nesse final de semana, eu recebi imagens de restaurantes cheios no litoral norte. Eu recebi imagens de festas, não na Bahia, em São Paulo, de festas em boates, com pessoas, com mais de 5, 6 pessoas por metro quadrado. Se isso voltar a acontecer aqui na Bahia, vai ser um desastre. A gente vai ter que não só interromper o processo de flexibilização, mas voltar a se preocupar com a instalação do sistema de saúde. Secretário, a média móvel de casos saltou aí 33%, né, recentemente, e a média móvel de mortes está estável, né, 2% de variação, mas ainda num patamar alto, com a média de 50 pessoas morrendo por dia nos registros dos boletins da CESAB. As pré-campanhas eleitorais podem ser já um desses fatores em relação ao aumento de casos, e quais são os outros fatores que podem explicar esta variação? Bom dia. Bom dia. Eu não me preocupo muito com o número absoluto de casos totais. Esse número ele é facilmente influenciável por testagens, por subnotificação, por falhas dos sistemas de notificação do Ministério, que são sistemas arcaicos, muito difíceis de alimentar, e os gestores municipais acabam não conseguindo informar no tempo correto. A gente tem que se preocupar realmente com o número de óbitos e com a taxa de ocupação de leitos de UTI, que estão ligados um com o outro.
Se você deixa a taxa subir muito, corre o risco de pessoas ficarem sem acesso à UTI, à ventilação mecânica. Nós temos na Bahia uma baixa taxa de letalidade da doença se comparada com outros estados e com outros países do mundo. Nós estamos conseguindo oferecer leitos de terapia intensiva. Você tem uma ideia, nesse final de semana, nenhuma UPA de Salvador dormiu com paciente aguardando vaga de UTI. E nós estamos virando o dia com uma média de 20 pacientes precisando de leitos de terapia intensiva no estado. Essas vagas geralmente são atendidas até o final do dia. Então, de fato, há uma dissociação entre o crescimento do número de casos, que deve refletir aí ou alimentação de casos antigos que estavam represados, ou testagem maior, e que não está se traduzindo sob a forma de um aumento da letalidade de forma alguma. Secretário, o senhor tem viajado bastante aí para os municípios, tem conversado com muitos prefeitos e prefeitas. Teve recentemente aqui na ilha, em Itaparica, teve também em Veracruz. E eu lembro que Itaparica, há pouquíssimos dias, estava numa situação muito preocupante, ao ponto de o município fechar a entrada da cidade para os turistas. Qual foi a situação, qual foi a realidade que o senhor encontrou nessa viagem? É verdade, nós temos surtos localizados e nós temos trabalhado de forma pontual. O governador Rui Costa, ele se reúne virtualmente com todos os prefeitos de municípios que apresentam surtos localizados e discute formas de apoio. Geralmente a gente coloca a polícia militar para apoiar sistemas de toque e recolher à noite, estuda junto com órgãos de trânsito formas de bloquear avenidas que têm muita circulação de comércio ambulante. Essas ações são extremamente efetivas no sentido de reduzir, num prazo de 5 a 7 dias, as taxas de transmissão. Isso foi feito em toda a Bahia, nós continuamos monitorando. Hoje vamos avaliar como é que foi o final de semana, esses já 7, 10 dias de reabertura, e ver de que forma nós podemos intervir para fazer, assim como foi feito em Itaparica, em várias outras regiões, vamos fazer de novo. Tá bom, secretário. Obrigado mais uma vez pela presença. Começando a semana com a gente aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos nós. Tá certo. Olha, já já a gente conversa também ao vivo com o secretário municipal da Saúde, Léo Prates, que vai falar, entre outras coisas, sobre a expectativa, para o início da segunda etapa, da segunda fase do protocolo de retomada, fase esta que envolve segmentos como bares e restaurantes. Já já uma conversa ao vivo com o secretário municipal.